Olá, queridos, tudo na paz? Estamos iniciando mais uma semana e quero trazer uma palavra de Deus para a nossa reflexão e desejo que Deus fale ao seu coração como Deus tem falado ao meu coração. E eu quero falar hoje sobre o seguinte tema: o perigo da ociosidade. Quero utilizar como um texto base para gerar essa nossa reflexão. É um texto que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, apenas a parte A desse versículo, que diz o seguinte: decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo o Israel. Aliás, podemos completar aqui dizendo o seguinte: eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Esse texto, ele inicia um momento muito complicado na vida de Davi. Davi deveria ir para a guerra conduzindo o seu exército, pois era um tempo de guerra, e Davi preferiu ficar em Jerusalém. Mandou apenas os seus oficiais, junto com seus soldados, e Davi ficou em Jerusalém. E foi aí, exatamente nesse momento de ociosidade, onde Davi deveria ter ido para a guerra, foi onde alguns problemas aconteceram, aquela mancha terrível na história de Davi aconteceu, que se trata do seu adultério com Betseba, do homicídio, né, que ele programou para a vida de Urias, e tudo ali na vida de Davi começa a ter um problema muito sério. E tudo isso acontece ou se inicia através da ociosidade. É muito importante, quando nós falamos de ociosidade, dizer que existe um outro extremo, que é o ativismo. E a palavra de Deus sempre vai nos levar para o equilíbrio disso tudo. Nós temos essa tendência do 880. Ou nós, às vezes, ficamos parados e aguardando que Deus faça aquilo que nós precisamos fazer, ou muitas vezes passamos a agir de uma forma ativista, realizando muitas coisas que Deus não nos pediu para fazer, ficando estressados, cansados com toda esse ativismo. Mas precisamos então seguir o caminho do equilíbrio. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, em um certo momento, diz que ele tinha um alimento que seus discípulos não conheciam, que era fazer a vontade de Deus e a obra que ele lhe confiou. Deixando muito claro que estarmos inseridos na obra de Deus, fazendo aquilo que ele deseja que nós façamos, isso significa que nós estamos então nos alimentando espiritualmente. Assim sendo, vemos de uma forma muito clara que a ociosidade não é a postura que nós precisamos ter na nossa caminhada. É muito comum em nossa geração nós vermos um grupo de pessoas que estão às vezes participando de suas comunidades, mas muitas vezes de forma ociosa. E quero deixar aqui também algo que eu acredito, falo, prego, né, nas oportunidades que eu tenho, dizendo o seguinte, que a obra de Deus não se limita a atividades de templo. Esse tem sido também um grande equívoco que tem marcado a nossa geração, pois acreditamos que a obra de Deus é aquela que nós realizamos nas atividades que acontecem dentro do templo. Então, assim sendo, nós vemos que a obra de Deus é apenas o louvor, dar uma palavra em um culto, dar um estudo bíblico, e tudo isso que não acontece dentro do templo, nós deixamos de fazer porque não consideramos como sendo a obra de Deus. Mas a obra de Deus é algo muito mais abrangente. E nós precisamos reconhecer essa realidade. Também não podemos seguir para o caminho do ativismo, como aconteceu naquele episódio de Marta e Maria, onde Marta foi surpreendida, esperando que Jesus chamasse a atenção de Maria por estar ali aos seus pés, e Marta tentando atender Jesus da melhor forma possível, né, caminhando de um lado para o outro, fazendo muitas coisas, mas Jesus lhe surpreende dizendo o seguinte: olha, Marta, por que você anda agitada de um lado para o outro? Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então nos mostra claramente a palavra de Deus que precisamos seguir o caminho do equilíbrio. Mas precisamos entender que existe uma inclinação muito maior em nossa geração de nós trilharmos o caminho da ociosidade.
Então, o que nós precisamos tirar de conclusão de tudo isso aqui que eu estou trazendo para nós hoje é que acaba que a ociosidade é um perigo muito grande na vida de um cristão. É exatamente no meio da ociosidade que projetos malignos começam a ser gerados em nosso coração. É exatamente no momento da ociosidade que ficamos vulneráveis para começarmos a seguir caminhos tortuosos que podem levar à ruína a nossa caminhada cristã, manchar a nossa trajetória. E então, a ociosidade não é o caminho que jamais nós precisamos nos apegar a ele. Existe essa cultura consumista em nossos dias de pessoas que aderem a comunidades apenas para estarem consumindo do que aquela comunidade pode lhe trazer. Mas o Senhor tem nos chamado para o serviço. Inclusive a palavra de Deus nos exorta a servir uns aos outros de acordo com o dom que nós já recebemos. Jesus nos mostra o princípio que para servir, assim como ele se esvaziou da sua glória, tomando a forma de servo, nós precisamos também nos esvaziar de nós mesmos para assumirmos a forma de servo. O problema de muitas pessoas que se mantêm na ociosidade não é porque ainda não sabem o que fazer, não é porque não existe trabalhos a serem realizados, mas muitas vezes é porque não aceitam estar servindo aos outros de acordo com o dom que Deus lhes deu. E então preferem optar por seguir o caminho da ociosidade. Mas que nesse dia Deus esteja nos alertando através dessa palavra, dessa meditação, e que possamos tomar a decisão de não sermos ociosos e também não seguirmos o caminho do ativismo religioso, mas de uma forma equilibrada, ouvir o que Deus tem a nos dizer, o caminho que o Senhor tem a nos apontar, descobrir em Deus o dom que Ele já nos deu e estar servindo as pessoas à nossa volta através desse dom. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. E se você foi tocado por essa mensagem, eu convido você a estar se inscrevendo no canal, a você estar também divulgando essa mensagem com outras pessoas, para que também essas pessoas de igual forma possam ser abençoadas por essa mensagem. Então, que Deus continue falando ao seu coração. Desejo você uma excelente semana e decida não ser ocioso e também não ser ativista, mas ser útil na obra de Deus, ainda que saibamos que Deus não precisa de nós, mas temos o privilégio de sermos usados nas mãos de Deus como instrumento nas mãos dele. Um grande abraço, permaneça na paz de Cristo Jesus, é o que eu desejo. Tchau, tchau.